Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Ana Paes, Rede de Comunicação da Yara Brasil, e Victoria Lopes, estudante de cinema da ESPM. Meu nome é Matthew Schertz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no mundo. Ana, bem-vindo. Obrigada, Matthew, obrigada, Vitória, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês para essa troca. O prazer é todo nosso. E conta um pouco o que é a Yara Brasil, o que faz e o que você faz lá dentro. Vamos lá. A Yara Brasil, ela é uma empresa de fertilizantes. Na verdade, fertilizantes é o produto básico que a gente produz, mas nós somos além disso. Nós somos uma empresa de nutrição do solo. A Yara, ela nasceu há mais de 100 anos através de uma invenção de dois noruegueses que inventaram um fertilizante em função da grande fome que a Europa passava, né, no início do século passado. Sim. Então, como produzir alimentos de maneira segura, porém, para atender uma população que, na época, ela vinha crescendo e hoje, então, nem se fala com o déficit alimentar que se tem no mundo, de milhões de pessoas que ainda passam fome. Então, a partir daí foi criado o fertilizante, visando justamente a fome que a Europa passava. Você é americano, Matthew? Sou. É americano. Sou. Às vezes a gente pensa, né, que existe a carta do Brasil em que diz: esse é um solo rico, aqui se plantando tudo se dá. Uhum. Mas não é bem assim. Cada país e cada solo tem as suas características. É um corpo vivo, é como a gente. Então, eles precisam de nutrientes para se reporem a cada colheita, digamos assim. E um solo brasileiro, um solo tropical, é um solo que necessita repor minerais, vitaminas, em função das suas colheitas. Diferente, por exemplo, de um solo na Europa, ou mesmo em algumas regiões dos Estados Unidos, onde você tem climas mais frios e você tem, por exemplo, a neve. A neve, a água, é um grande ajuda a recompor o solo, de alguma maneira, nutrir o solo de ciclos para ciclos de colheita. Nós aqui não temos. Uhum. Então, em função de todo esse cenário, a Yara, sempre visando atender a levar alimentos saudáveis e atender a fome no mundo, ela foi se expandindo. Então, nasceu em 1902, entrou no Brasil. No Brasil? Não, lá na fora. Noruega. Na Noruega. Nossa sede é em Oslo, né, em função dessa né, eles criaram, descobriram o fertilizante, a primeira produção em massa, que foi em 1902, em Oslo, na Noruega. E aí, na década de... Nós éramos uma empresa do Grupo Hidro, área de fertilizantes. Em 2020 se separou e a Yara entrou no Brasil na década de 70, ainda como Hidro. A década de 70 no Brasil, para quem acompanha o setor de agro, nós éramos ainda, não éramos, cá entre nós, quase nada comparado ao que a gente se transformou, o setor se transformou ao longo desses anos. Uhum. O Brasil, o agro brasileiro é uma referência mundial. Não só em termos de crescimento, porque na década de 70 a gente ainda era um grande importador de alimentos básicos, desde arroz, trigo, para hoje se transformar o número 1 de exportadores de grandes alimentos para o mundo, como soja, milho, açúcar, arroz, citros e todo o resto. Essa evolução do agro, que foi feita com base em muita pesquisa, em via Embrapa principalmente, e com muito consciência das empresas que participam desse processo, e aí a Yara lidera esse movimento de desenvolvimento de produtos que levam uma melhor eficiência para o produtor, ou seja, produtos com menos emissão de carbono, produtos que façam
tenham menos necessidades de usos de recursos naturais, como água e solo, para a gente ter um aumento de produtividade de maneira sustentável. O DNA da Yara é conhecimento para crescer. Então, nasceu da criação desses dois engenheiros, cientistas, e isso vem nos acompanhando a vida inteira, ao longo desses mais de 100 anos. Então, essa é a grande diferencial e o grande DNA da organização. Quantos colaboradores são na Yara? No Brasil, somos cerca de 5.000. O Brasil é a principal operação da Yara fora da internacional. Ao todo, no mundo, nós estamos em cerca de 17.000 colaboradores, presentes em mais de 120 países. Né? Ô, louco, 120 países, quase o mundo todo. Não só com produção, mas com comercialização e tudo. Nós somos o maior supplier mundial de insumos, né? E produtores de amônia, que é um insumo básico para a agricultura e para produção de fertilizantes. Já que falou em amônia, aí eu não vou ficar... Vocês, por incrível que pareça, eu entendo um pouco de amônia. Sim, por quê? Porque eu me interesso muito por mudança climática. Okay. E uma das principais oportunidades é a fabricação de amônia através de hidrogênio verde. Então, e vocês estão com isso no radar? Sim. Conta tudo para nós. Então, vamos lá. Muito forte. E aí, vamos lá. Imagina uma empresa que nasceu há mais de 100 anos, da visão de dois cientistas que entenderam que o mundo estava passando uma fome, era início do século passado, onde a população crescia, depois enfrentamos 2 grandes guerras mundiais e que precisava se levar alimentos de maneira saudável para as pessoas. Criaram o fertilizante hoje, quando a gente compara, por exemplo, ele salva e salvou mais vidas do que a penicilina, do que a invenção da penicilina. Porque se você não tem alimento, você morre de fome. E a gente precisa de alimentos em escala para o número da população que é cada vez mais crescente. E mesmo quando a gente olha países como o Brasil ou na nossa região, a gente ainda tem um percentual de população muito elevada que basicamente faz uma refeição ao dia. E em algumas regiões, refeição que eu digo refeição saudável, equilibrada. E temos, infelizmente, algumas regiões do mundo que nem isso fazem, nem isso têm acesso. Então, a Yara nasceu com essa visão. Como toda empresa teve uma invenção, levar essa invenção para o mundo. Então, muito no olhar de produto, sempre com o olhar de desenvolvimento de produtos, na maneira a desenvolver e a cuidar do solo. O solo é o nosso principal objetivo de foco de atuação, manter o solo saudável. Se o solo não está saudável, é como o nosso organismo. Se a gente tem déficit de cálcio, de ferro, de potássio, de vitamina, vitamina C, vitamina D, a gente começa a adoecer. Você começa a ter queda de cabelo, unha fraca, você fica anêmica. Então, é igualzinho o solo, é o que eu disse, o solo é um ambiente vivo. E aí, todo o nosso desenvolvimento foi em cima do estudo do solo e da necessidade do solo. Entramos com produtos. No desenvolvimento de uma estratégia de negócio de organização, a introdução de produto é o primeiro ponto que você dá de entrada no mercado de abordagem. A partir daí que você cria o conhecimento de mercado e começa a entender a demanda do seu cliente, no caso, ou produtor, você começa a fazer uma oferta mais abrangente. Começa com uma oferta de serviços. Essa foi a nossa evolução. Hoje, nós levamos para o produtor um pacote completo de soluções para ele, sempre buscando a maior eficiência, produzir com maior eficiência e com menor uso de recursos. Isso passa por produtos low carb, com menor emissão de carbono, digitalização, aplicativos que fazem uma leitura do solo, das folhagens,
para ver Ele, o ele nível de aponta a câmera nitrogênio, assim, e já sabe? conectada, por exemplo, com as máquinas ou com os drones. Hoje a nossa agricultura no Brasil ela é muito digitalizada, só não é mais por falta de cobertura de rede nesse país. Esse é um ponto de Na verdade, eu não deficiência de sabia disso. infraestrutura. Por quê? Sim. Porque fica em áreas afastadas. Afastadas. Né? A nossa cobertura de Sim. 5G ou mesmo 4G ainda é muito localizada nos grandes centros urbanos. E Sim. quando você fala de agro, você precisa da conexão. Conexão é fundamental. Né? Nós temos, o país ainda tem déficits de infraestrutura fundamentais para uma agricultura com maior eficiência. Logística é um dos principais pontos, né? Modal logístico de modo geral, transporte rodoviário, ferroviário e os portos, operação portuária, e a questão de infraestrutura tecnológica, digitalização, para transformar o agro, para levar, não é nem só transformar, mas para levar esses mecanismos a todos possíveis. Lembrando que 70% do nosso agro é formado de pequenos produtores e produtores familiares, onde a gente tem essas grandes... Que são seus clientes? São todos. A Yara atende desde grandes clientes, como, por exemplo, grandes produtores de commodities básicos de alimentos, como soja, por exemplo, como trigo, até pequenos produtores de hortifrutis, café. O Brasil hoje conseguiu atingir uma competitividade em café que a gente havia perdido há mais de 50 anos por causa da inovação de produtos. No caso, nós oferecemos fertilizantes, nutrientes que levam uma qualidade, ajudam na melhoria da qualidade do grão, para que o Brasil hoje seja tão competitivo, até mais, atingindo preços. O produtor atinge preços hoje com o nosso café superiores, às vezes, ao café da Colômbia, da Costa Rica, que são grandes players nesse setor, graças a essa evolução. De qualidade. Exato, exato. Assim, então, essas são evoluções fundamentais de quando a gente olha trazer um ganho para o produtor, porque é um negócio de capital intenso e de alto risco, né? Imagina se a gente abrisse aqui o estúdio todo dia a céu aberto. Tudo bem, a gente tem uma série de situações hoje que nos mantém controle, de meteorologia, não sei o quê, mas sempre tem um fator inesperado quando você fala de clima, e cada vez mais com as mudanças climáticas. Então, você está sempre exposto a uma mudança dessas. A gente grava fora também, a gente sabe como é. Às vezes, por mais você usou como uma hipótese, mas é real para a gente. Isso, é o que acontece, né? Então, essa evolução vem sempre acompanhando a nossa história. Voltando à sua pergunta, em 2020, o CEO global da Yara, então, ele define, dentro da estratégia de levar maior valor e contribuição para o produtor, a gente traz uma nova ambição, que é de cada vez mais trabalhar para um futuro positivo para a natureza. E com isso a gente define metas de descarbonização da nossa operação extremamente arrojadas, então até 2050 principalmente. A gente tem um grande milestone, uma grande meta para 30, que é de redução de mais de 50%. Vocês têm para 30? Sim, mais de 50% de emissões de carbono. Só para as pessoas entenderem. Hoje, por exemplo... E através do produto, isso? Através do produto. Hoje, alguns dos nossos produtos já emitem, por exemplo, principalmente usado em café, já emitem menos de 80% de emissão de carbono do que um produto tradicional. Caramba, como é que faz? Em função dos processos... A base do nosso produto é o nitrogênio. O nitrogênio já tem essa capacidade de reter o CO2 no solo. Então, já tem uma baixa emissão. E, em função do processo produtivo, usando amônia verde, ou seja, através de biomassa, e a gente tem aqui no Brasil uma parceria com a Raízen para a produção de biometano para a nossa unidade de amônia em Cubatão.
onde a gente começa a produzir até o final do ano, com resíduo da indústria de cana. Então, você tem todo um ciclo, a gente trabalha a cadeia como um todo, a raiz nas suas usinas de cana, o bagaço de cana se transforma em massa para que a gente produza na unidade de amônia verde. Tá. E com feito isso, a partir de bagaço de cana. De cana. Tá. Em vez de combustíveis fósseis. Em vez de combustíveis fósseis. E aí ela retroalimenta saindo com produto, amônia verde, que volta para produzir um fertilizante com menor pegada, que vai ser aplicado de novo no solo daquela cultura. Perfeito. Eu vou rodar um pouco a conversa. Vamos lá. Para a gente falar Vamos lá. da participação da mulher na empresa, falar um pouco da liderança feminina lá dentro, como é que você enxerga, como é que pode ser no futuro, o que você acha? Eu estou há 6 anos na Yara. É minha primeira atuação no setor de agro. Eu sou um profissional da área de comunicação, atuo há mais de 30 anos, e eu acho que nós, profissionais de comunicação, temos essa habilidade, principalmente essa habilidade característica de poder atuar em vários segmentos, né? A nossa grande especialização é ser um grande generalista, né? Eu entendo como isso. Mas de manter o olhar na curiosidade, no aprofundamento quando necessário. Então, eu já passei por vários segmentos e te digo, em 6 anos de Yara, o agro para mim tem sido o segmento com maiores desafios. É um grande aprendizado, um aprendizado diário, é um segmento extremamente complexo, porque ele tem muito impacto de ações externas, né? Desde mudanças climáticas, onde hoje nós estamos, todos nós, em qualquer país, sofrendo, não existe, não tem como negar que o clima está mudando e o quanto que isso impacta direto no negócio da gente. Há questões políticas também, geopolíticas, né? A questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, o quanto que a Rússia, por ser um grande produtor de potássio, que é um dos insumos básicos do fertilizante simples, né, o potássio, o quanto que isso afetou, e o nosso CEO diz muito, né, a Rússia não pode usar o alimento como uma arma de fogo, restringir o acesso ao fertilizante ao mundo, porque nós precisamos, o mundo todo precisa de fertilizante para uma produção saudável, como eu venho falando. Então, e as questões internas, principalmente trabalhar a questão da reputação e da imagem desse agro brasileiro, que é um agro com tanto desenvolvimento, mas muito trabalhado para dentro. A gente tem uma expressão no setor que diz, da porteira para dentro. E essa expressão acabou se transformando numa máxima e acabou se transformando numa atitude, que realmente um agro e um produtor consciente de fazer o melhor, mas já acaba não comunicando isso de maneira clara, né? E aí, onde fica a mulher nisso tudo? É um ambiente ainda muito machista, muito, tanto no campo como interno, e a Yara vem já desde 2000, eu entrei em 2018, em 2016 a gente implementou aqui na Yara Brasil um programa de diversidade. Hoje nós temos 5 grupos de atuação, mas o primeiro veio pela questão do empoderamento feminino, a posição da mulher. Justamente, nosso CEO entendeu que dentro da mudança, todas as demandas externas e mudança do mundo, a gente precisava ter um ambiente mais igualitário interno. E precisaria trazer mais o olhar da mulher e a gestão da mulher no dia a dia. Nós tínhamos menos de 13% de mulheres em função, isso globalmente, em função de gestão, e ele colocou como meta até 2030, 50%. Aí você pode dizer, legal, né? Mas como é que eu faço esse salto de 13 para 50 em tão pouco tempo? A gente vem trabalhando muito na capacitação de mulheres, para justamente levar essa posição de gestão, principalmente em 2 áreas onde sempre tiveram uma atuação praticamente masculina. Na área de operações,
até porque o ambiente fabril de uma fábrica de fertilizantes, assim como de outros setores, antigamente era um ambiente que você, querendo ou não, você precisava muito uma força física, uma atuação física. São ambientes muito grandes, maquinários muito pesados, atividade de grandes impactos. Hoje a gente tem trabalhos nas nossas unidades de produção, a Yara tem 5 unidades de produção no Brasil e 22 misturadoras, onde a gente desenvolve mulheres para a área de manutenção, que vai desde uma operação visa a gestão, mas vai desde uma operação de operar uma máquina, até na área de segurança, de meio ambiente, de produtividade. E, junto a isso, há 4 anos, a gente criou um programa global também de desenvolvimento de mulheres no agro, né, agrônomas, para a área comercial, que é a primeira porta de entrada para o mercado, para o produtor. Uhum. Então, essas são 2 das nossas iniciativas que temos. Perfeito. Então, vocês têm metas importantes para 2030. Sim, sim. E como estão indo? Como está Hoje a o gente andamento já está em disso? quase 30%, nossa meta é chegar a 50%, ainda temos que correr, estamos em 30%, né? Temos uma grande corrida por aí, mas entendendo que é um processo importante. Eu costumo dizer, o importante é começar, e a gente começou. Né? E em termos de emissões? Em termos de emissões também, nós estamos dentro das metas, né, que a gente definiu de 50% até 2030. Sim. Essas metas são globais para todas as unidades. Perfeito. Ana, muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo. Esperamos muito voltar a conversar no futuro e quero te ver logo mais. Obrigada.